Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 147 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. E já sabem da novidade, né? Acabou de nascer a newsletter da Página 5. A ideia é, a cada 2 semanas, mandar um e-mail cheio de boas recomendações e leituras para vocês, além de breves comentários sobre livros ou a respeito do que tem rolado no meio literário. Quer se inscrever? Só me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no pagina5.substack.com. Link na descrição do episódio. No final de 2022, a morte de Marcel Proust completou 100 anos. Muitos ouvintes me pediram um episódio sobre o escritor francês, um dos maiores nomes da literatura não só do século XX, mas de toda a história. Não faltam bons leitores para colocá-lo entre os autores mais importantes de todos os tempos. Morto aos 51 anos, Proust ficou eternizado por conta de uma obra colossal. Falo, é claro, de Em Busca do Tempo Perdido. A saga que influenciou toda uma espécie de literatura do eu que fez e faz muito sucesso desde então é dividida em 7 volumes. São eles: No Caminho de Swan, A Sombra das Raparigas em Flor, O Caminho de Guermantes, Sodoma e Gomorra, A Prisioneira, A Fugitiva e O Tempo Redescoberto. Menciono aqui os títulos das edições publicadas pela Globo, mas há outras versões, como mencionaremos no papo a seguir. Para conversar sobre a importância de Proust, seus principais traços, o impacto de sua obra e os caminhos para desbravá-la, que convidei o escritor Ricardo Lísias. Lísias é autor de romances como O Divórcio, O Céu dos Suicidas, A Vista Particular e do recém-lançado Uma Dor Perfeita. Ele já esteve aqui no episódio 92 do podcast, quando conversamos sobre Diário da Catástrofe Brasileira, ano 2, um genocídio escancarado. Doutor em literatura brasileira pela USP e grande leitor de literatura francesa, há 4 anos que Lísias ministra um curso sobre Proust e o uso da primeira pessoa nos séculos 20 e 21. Espero que curtam o papo. Ricardo Lísias, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Lísias, você já esteve aqui para a gente conversar sobre o Diário do Genocídio Brasileiro. E agora te chamei para a gente bater um papo sobre a obra de Proust. Sei que você está indo aí para o 4º ano de um curso sobre Proust e a gente acabou de celebrar o centenário de morte do autor conhecido principalmente pela série Em Busca do Tempo Perdido. É uma obra que eu não tenho tanta familiaridade. Eu já li os 2 primeiros tomos do Em Busca do Tempo Perdido, mas ainda não fui além, não por falta de curiosidade, mas por questões de leitura mesmo, de onde você vai encaixando todos os seus interesses como leitor, interesses que só vão crescendo cada vez mais, né? Cada porta que você abre se revela um mundo enorme depois. Mas me chama a atenção que o Proust e o Em Busca do Tempo Perdido é uma obra fundamental na trajetória de diversos leitores que eu respeito pra caramba. Gente, assim, aqui do Brasil, que me serve como parâmetro para a profissão, inclusive. O que é de tão grandioso e único no Proust, e especialmente Em Busca do Tempo Perdido? Essa primeira pergunta já é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque eu acho que tem várias formas da gente enxergar o Proust, não só ele, como todos esses grandes autores do modernismo, né? Que é, assim, gente como o Proust, a Virginia Woolf, o Kafka, o Joyce, não é? O Thomas Mann. Acho que, enfim, há uma série de coisas. Se a gente fizer por um determinado ponto de vista, um ponto de vista da época, o Proust tem um interesse que é ter enxergado o modernismo a partir de uma necessidade de recolocar a primeira pessoa. Né, e refazer, não, além da primeira pessoa, uma certa questão dos gêneros literários, que ele vai um tanto quanto recolocando ao longo de Em Busca do Tempo Perdido. Né? Em Busca do Tempo Perdido é um romance que
no interior do romance tem um ensaio etnográfico, tem um ensaio, tem uma série de outras de gêneros de outras naturezas, né? Então eu acho que esse seria uma possibilidade de observar. Agora eu acho que no momento a gente tem uma segunda possibilidade que me parece das mais produtivas, que é ligada um pouco à forma como você perguntou. Embora eu tenha certeza que o Proust não seja desses grandes autores que eu citei, do modernismo, seguramente o Proust não é o autor mais lido, né, dessa pequena lista que eu fiz do modernismo. É muito provável que o autor mais lido seja o Kafka, né? Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que para a literatura contemporânea, ou para a literatura que foi se fazendo como, na minha opinião, a mais relevante dos últimos anos, possivelmente das últimas décadas, o Proust é o autor mais influente. Né? Ou seja, se a gente pensar em todo o trabalho que foi realizado, tanto na primeira pessoa, quanto na questão dos gêneros, na questão da ficcionalidade, na questão, enfim, todo esse grupo de questões que a literatura começou a se colocar, é o Proust que está na base desses experimentos. E basta eu citar uma única experiência artística, que é possivelmente a experiência artística, curiosamente, de maior sucesso no Brasil atual, que é a escritora Annie Ernaux. Né? A escritora Annie Ernaux, ela é evidentemente, o projeto literário dela evidentemente toma como ponto de partida a experiência do Proust para fazer, obviamente, posteriormente uma coisa nova, só dela. Né? Eu acho que isso é um, eu acho que isso é um ponto interessante para se observar no que ocorreu na questão do Proust e na questão do modernismo ao longo do século XX. Nem sempre foi assim, né, Rodrigo? Nem sempre foi assim. Basta a gente lembrar, tem uma questão que eu acho muito interessante e que não eu, né? Não, alguém podia fazer um estudo profundo sobre isso, sairia interessante. Quando a Annie Ernaux, o ano passado, ganhou o prêmio Nobel, né? Imediatamente todas as notícias vinham que a Annie Ernaux tinha estreado no Brasil, né? O primeiro livro da Annie Ernaux no Brasil seria Os Anos, que tinham sido publicados, se eu não me engano, em 2019, né? É uma notícia errada. A primeira obra da Annie Ernaux tinha saído no Brasil nos anos 90, né? Paixão Simples. E a obra foi inteiramente mal recebida aqui no Brasil. Foi recebida ou de forma morna ou foi recusada nos anos 90. Anos depois, ela é celebrada, né? Ou seja, há alguma coisa que se transformou na própria recepção no Brasil. Eu não tenho como me aprofundar muito, mas se você reparar, houve também um trabalho editorial com as obras do Proust nesse meio tempo. Claro que já havia traduções anteriores de excelente qualidade, enfim, mas houve um trabalho editorial, até com essas traduções, as traduções da Editora Globo, outras traduções, enfim, foram retrabalhadas, proporcionando, inclusive, uma possibilidade de recepção mais madura dessas obras. Eu tenho a impressão que isso é um ponto importante. E é inclusive curioso essa questão da recepção da Annie Ernaux. Eu lembro muito claramente que a primeira pessoa que eu ouvi falando a respeito de Annie Ernaux aqui no Brasil foi você. E eu lembro de você falando da Annie naquelas edições que saíram pela Três Estrelas. Exato, E isso, ninguém deu atenção para aquelas edições das Três Estrelas, isso, inclusive eu. isso. Hoje eu sou um leitor bem assíduo de Annie, e ali naquele momento eu ouvi você falando, até despertou a minha curiosidade, mas eu não fui atrás. E aí depois, na hora que ela chega pela Fósforo, na terceira tentativa dela emplacar Isso. no Brasil, que a coisa dá certo, né? Que são edições excelentes, né? Essas últimas edições da Annie Ernaux são excelentes, tem um trabalho editorial belíssimo, impressionante, mas é a terceira tentativa, exatamente. Mas deixa eu fazer para você aqui uma confissão, não é confissão, mas uma declaração que eu já fiz, mas eu já fiz. Quando eu publiquei o romance Divórcio, eu sabia que o romance criaria confusão e tal. Eu imaginava que o romance Divórcio seria mais ou menos decodificado segundo as suas bases, né?
que ele seguia. Então, uma das coisas que eu temia no lançamento do Romance de Divórcio é que algumas pessoas falassem assim, esse autor aí ele é muito inspirado na Annie Ernaux. Né? Eu achava que as pessoas, que é uma escritora francesa, porque eu conhecia a obra, né? Eu Aham. tinha muito interesse naquilo há muitos anos. A Annie Ernaux tem um texto, um romance sobre o divórcio dela, que tem fortes ligações com o meu livro, né? Passou ao largo de. Eu ficava esperando, né? Aquela fala e tal. Passou ao largo de tudo, sabe? Assim, é uma. Quer dizer, o livro sobre o divórcio dela, se eu não me engano, vai sair esse ano, então eu não olhei. Mas então, essas coisas aí que são. A recepção da obra estrangeira, ela também tem um preparo, né? Eu tenho a impressão, num país. E como eu estava te falando, isso se deve, eu acho, ao trabalho também sobre o Proust, né? Essa questão ainda da Annie Ernaux, o tanto que ela ecoa o Proust, que a obra dela traz muito da pegada memorialística que também a gente vai encontrar no Proust e abre muito daquelas discussões que leitores e pessoas produtoras de conteúdo adoram, que é tentar descobrir num livro que é real ou não. Tem gente que tem um Exato. certo fetiche por isso, né? E foi curioso que na Flip eu fui na reunião, na coletiva de imprensa que a Annie não concedeu, e eu perguntei para ela como que ela encarava a obra dela, porque tinha gente que coloca como não ficção, gente que coloca como ficção, Sim. e a resposta que ela deu foi muito boa e muito sacana ao mesmo tempo. Ela falou: olha, para mim é muito claro, as minhas memórias, na hora que estão na minha cabeça, elas são não ficção. Isso. Na hora que eu as coloco no papel, elas são ficção. Perfeito. Falei, Eu sei, eu vi. não É. respondeu. Não, mas sabe o que acontece, Rodrigo? Mas é assim que funciona, exatamente. Esse tipo de obra em primeira pessoa, e isso também é outra questão que está na natureza do Proust, não é? Elas transferem em muito boa proporção, em muito boa medida, certas responsabilidades para o leitor. Né? Quando mesmo o Proust faz uma série enorme de provocações ao leitor, que como a obra também é muito extensa, essas provocações vão em intensidades diferentes. Às vezes ele faz uma brincadeirinha, às vezes ele agride o leitor. Quer dizer, então esse jogo de colocações ele faz com que o leitor tome certas responsabilidades, não é? Uma delas é construir o sentido. Porque o que acontece? Essa questão do aconteceu, ou não aconteceu, ela tem uma dificuldade inicial. Seja lá o que for que aconteceu, teria acontecido, terá acontecido nestas obras, elas aconteceram no passado, por evidente, não é? E todos nós sabemos, a essa altura do campeonato, com tantas obras de psicanálise, que por aí vai, que o passado é sempre uma construção. Né? Ou seja, a partir do momento que você vai lendo, o leitor vai construindo exatamente as possibilidades que ele tem de compreender e de entender o que aconteceu, o que não aconteceu. Né? E aí começa esse jogo. E aí vem essa questão, não é? Quem decide uma série de coisas com relação a estas obras literárias é o leitor. Né? O óbvio, o ululante, que isso vai causar muito mal-estar. Né? Muito mal-estar. A Annie Ernaux, como muitos outros autores em primeira pessoa, né? São autores recebem muitas agressões, né? Assim, as pessoas às vezes têm muita raiva, né, dessas obras. Eu conheço outra que também é um autor bastante influenciado pelo Proust, como todos esses, né? Todos esses, que é o Hervé Guibert. Eu vi que vai ser republicado no Brasil um livro dele, que eu acho um livro estupendo. A ideia da republicação é excelente, que é Para um Amigo que Não Me Salvou a Vida. Até onde eu soube, vai sair agora uma nova edição no Brasil em abril. Esse é outro livro que foi já publicado no Brasil nos anos 90. Ele fez um sucesso enorme na França em 1990, né? Foi traduzido aqui no Brasil, sai aqui no Brasil em 95. Se a gente recuperar as resenhas que foram feitas em 1995, era de pessoa horrorosa para baixo, pessoa horrorosa, gente que entrega a intimidade dos outros, gente que. Quer dizer, a série de falas que se faz sobre esta literatura em primeira pessoa, né? É, aqui no Brasil foi feita com esse livro nos anos 90 também.
Agora, vamos ver agora, em 2023, o que vai se dizer sobre esta nova edição, né? É engraçado, porque em 95 houve uma resenha de um resenhista que defendeu, né, a intimidade de ninguém mais, ninguém menos do que Michel Foucault, que era uma pessoa que, duas coisas. Primeiro, Foucault jamais escondeu a própria intimidade. Segunda coisa, Foucault não merece defesa. Foucault não precisa que ninguém o defenda, né? É assim, quer dizer, você defender o Foucault é a mesma coisa que você defender numa briga de rua, sei lá, o Incrível Hulk. Assim, não tem nenhum sentido, né? Mas é essas coisas que foram acontecendo e tudo isso eu acho que se coloca realmente nessa tradição de textos em primeira pessoa, que todos estão respondendo, dialogando ou discutindo com o que o Proust propôs. Né? O Proust também teve. Eu estava lendo um livro agora, é bem interessante, o livro do Didier Ribon, publicado pela editora Ainé. Eles tinham publicado um antes, que é O Retorno a Reims, e agora saiu um segundo livro. O Didier Ribon, ele lembra uma coisa interessante lá, que vale a pena um novo estudo. Quando sai Em Busca do Tempo Perdido, o primeiro volume, há uma dificuldade muito grande do Proust publicar, depois sai o primeiro volume. O Didier Ribon, ele diz lá que o livro ele é impulsionado, né? O livro, naquele momento, na França, ele é impulsionado pela comunidade gay, né? Que toma o livro como uma espécie de bom exemplo, né, de boa situação, e faz com que o livro seja impulsionado, né? Ou seja, há também essa questão, né, de uma literatura que muitos anos antes já representa determinados grupos vulneráveis, né? Fala-se pouco, mas no início de Sodoma e Gomorra tem um ensaio do Proust longo e muito interessante, muito bem feito, em defesa da homossexualidade, né? Em defesa quase até no sentido jurídico, não diria exatamente jurídico, mas no sentido comportamental. Isso nós estamos falando dos anos 1920, 1910. Acho que Sodoma e Gomorra acho que é de 22 já, né? De 1900, mas nós estamos falando de 1922. Um tipo de literatura que vai ser feito quase 100 anos depois, né? Só fazer uma correção, eu chamei o seu livro de Diário do Genocídio Brasileiro. Foi um ato falho, mas eu acho que um ato falho muito Mas bem, é o que muito houve. razoável, que é o Diário da Catástrofe Brasileira. Talvez se você fosse Genocídio, escrever hoje, poderia exato. colocar o genocídio no lugar da E catástrofe, falava, que mas cairia, infelizmente, muito bem. o subtítulo é o genocídio, né? O subtítulo Uhum. é um genocídio escancarado. Que a gente só vai assustando, né? Porque eu considerava o genocídio a prática da administração da pandemia. Tem outro, né? Teve outro. É. Pelo menos mais um, né? Vamos ver o que ainda vai aparecer por aí. No mínimo mais um. Isso. Liz, e como é que foi o seu contato com a obra do Proust? O seu primeiro contato? Como que foi e como que foi se dando desde então? Não, eu sempre tenho um grande interesse por esse primeiro modernismo, né? Esse que eu citei, a Virginia Woolf, Gertrude Stein, né? Esses autores, Kafka, Joyce, Beckett, Thomas Mann, bastante, Proust. Então, eu fui fazendo as minhas leituras, né? E eu também comecei a perceber isso em determinado momento, mas isso lá vão o quê? Anos 2000, talvez, né? Eu fiz letras, o Proust era bem falado, bom, obviamente, bem discutido, né? Bem assim, tratado, e eu, em cima daquilo, comecei a ter algum interesse, né? E a partir desse interesse eu fui lendo, fui observando, mas sobretudo o interesse que eu tive sobretudo é essa percepção de que, apesar de não ser tão lido, eu digo evidentemente tão lido entre nós no Brasil, né? Ou melhor, apesar de não ser o mais lido, o meu grande interesse era uma percepção de que o Proust estava falando muita coisa para uma prática da literatura contemporânea. Né? Era esse. Outro exemplo: qual é o autor mais influente declarado na obra do Karl Ove Knausgaard? É o Proust. Né? Ou seja, quer dizer, os exemplos nem vão acabar, né? Eu posso continuar longamente que os exemplos continuarão. Então, como eu digo, eu tenho a impressão que
o Proust é quem acaba influenciando, né? Acaba oferecendo bases de discussão para uma determinada literatura contemporânea, que é a que eu observo como a mais relevante no momento. Essas coisas sempre mudam, mas no momento eu não tenho dúvida. E a gente pode falar em momentos favoritos que você tenha dentro da obra do Proust? Tem passagens dos livros que são mais marcantes? E aí, como leitor mesmo? Para mim, uma passagem mais marcante é uma passagem realmente mais marcante para quase todos, não é? Que é a morte da avó. Né? O momento da morte da avó me parece realmente algumas pessoas classificam como um dos momentos, o momento mais sublime da literatura francesa. Né? Acredito que talvez tenha razão, mas eu acho que o momento da morte da avó da avó do Proust é um momento de uma beleza realmente muito impressionante. Tem um livro, saiu pela editora Todavia, chama O Retalho, que é um livro muito impressionante. Um único sobrevivente daquele massacre do Charlie Hebdo escreveu, né, ficou muito tempo internado, até para refazer o rosto, né, que sofreu o atentado, e nesse tempo internado ele lia e relia o trecho da morte da avó, assim, muitas vezes, né? Então, eu acho que esse trecho para mim é marcante. O final do o último volume, ele tem uma questão, parece ser um pouco menos literariamente trabalhado que os outros, né? Mas o último volume ele tem uma força numa questão de uma discussão estética que me parece muito interessante também, né? Eu tenho grande paixão pelo último volume e o final de Em Busca do Tempo Perdido eu acho uma coisa muito impressionante, né? Existe o trecho da Madeleine, que muita gente fala, muita gente comenta. É um trecho que ficou muito conhecido. Eu devo dizer também que, com alguma razão, é um trecho também muito belo, né? Muito belo. Mas é uma obra, Rodrigo, muito difícil também da gente ir destacando, né? Esse lugar, aquele lugar, porque são passagens, tem trechos muito engraçados. Por exemplo, o volume dos Guermantes, No Caminho de Guermantes, em que ele vai entrando em alguns salões, né, e ele começa a analisar as pessoas, quem é aquela gente, né, quem é aquela nobreza completamente decadente, a quem já lhes resta pouco, mas o nariz empinado permanece, né? São trechos memoráveis também, muito engraçados, muito divertidos, né? Então, são muitos momentos. Se eu fosse para eu responder a sua pergunta, eu escolheria a morte da avó, mas com pesar de não poder escolher as últimas páginas. Você já resvalou numa outra questão que eu ia te perguntar, que é o que o leitor encontra nesses 7 tomos em termos de assunto. Você já falou da homossexualidade ali no Sodoma e Gomorra, você resvalou agora na questão aí social, desse olhar para a elite francesa. Me parece que tem elementos ali que se relacionam de alguma forma com o ambiente bélico do começo do século XX. Tem a Primeira Guerra, tem a questão Dreyfus, né? Tem muita questão política envolvida. Mas agora eu acho o seguinte, eu acho que o leitor encontra, em primeiro lugar, um certo desafio, né? Um certo desafio de leitura, né? Às vezes, eu não considero que a leitura se torne uma leitura assim difícil exatamente, porque os livros são livros, não são livros atraentes, né? O Proust, ele é um sedutor, embora ao mesmo tempo ele seja um sedutor perigoso, né? Ele está em alguns pontos pronto para nos dar uma rasteira, né? Mas eu acho que o leitor encontra um bom desafio de leitura e boas questões para refletir, né? O Proust ele já coloca essa questão, que é uma questão decisiva posteriormente, que é o nome que assina a obra faz parte da obra, ou seja, a assinatura dos livros é uma questão da narrativa, né? O lugar do narrador se coloca como fundamental, né? Eu acho que é uma boa experiência de leitura, mas assim, para quem está preparado num sentido, inclusive numa questão inclusive não é para dizer exatamente de tempo, eu não diria, mas uma questão de projeto.
Em Busca do Tempo Perdido é um tipo de obra que pessoas precisam ler como projeto. Eu não vejo problema nenhum nisso, por exemplo, as pessoas separam, eu vou ler 20 páginas de Em Busca do Tempo Perdido por dia. E é isso que eu vou fazer. No final do ano eu terei lido Em Busca do Tempo Perdido, ou quase isso, né? Enfim, depende. Eu acho essa uma boa ideia. Sabe, o projeto de um ano, enquanto as pessoas leem também outras coisas conforme o tempo que elas tiverem à disposição. Mas é um projeto também, não é? A leitura do Proust é uma espécie de desafio também reflexivo, né? E também de um projeto que você faz. A última leitura que eu fiz do Don Quixote, inclusive, foi mais ou menos por aí. Eu me comprometi a ler 10 páginas do Don Quixote todo dia. Então eu acordava, a primeira coisa que eu fazia depois de sair da cama era pegar o Don Quixote e começar o dia lendo 10 páginas de Don Quixote. Mudava até o ânimo pro resto do dia. É excelente, excelente. Eu também acho que isso é uma coisa ótima para fazer. E nesses cursos que você dá, Lísias, quanto que passar um ano seguido de outro, debruçado sobre uma obra, ensinando algo sobre essa obra, vai mudando e aprofundando a sua visão sobre esse trabalho? Você deve aprender muito todo ano revisitando Proust, não? Sim, sim, é. E o aprender que eu digo não é não só aprender, mas também mudar a visão, falar, opa, agora eu não penso mais daquela Claro, forma, claro. agora tem uma textura a mais aqui nesse pensamento. Não, então, é interessante porque eu faço esse curso livre, né, que aparece uma porção de pessoas diferentes, né, de naturezas diferentes. Então, existe um diálogo sobre a obra que é sempre um diálogo bastante rico, né? Porque eu tenho, sei lá, desde um estudante de doutorado em letras até já fez o meu curso, por exemplo, uma pessoa que trabalhava na portaria de um prédio no Recife, né? Uma estudante universitária do curso noturno que durante o dia trabalhava na portaria de um prédio, já fez esse curso, já fez um médico, juiz, advogados e tal. Então tem um diálogo que é sempre um diálogo enriquecedor, né? Um diálogo que a gente percebe o quanto a obra literária tem sentidos profundamente abertos de fato, né? E o Proust ele permite muito essa experiência. As pessoas de fato as pessoas compreendem e fazem os seus sentidos a partir das experiências muito particulares que ela tem. Então você pensa no seguinte: o que vai imaginar de uma elite, né, da análise de uma elite, uma pessoa que trabalha na portaria de um prédio de luxo no Recife. Né? Ela possivelmente vai enxergar, a partir daquela leitura, ela possivelmente vai enxergar essa elite de um ponto de vista muito crítico e também e da forma com que o Proust enxerga aquilo, né? Muito zombeteiro em determinados momentos. Por sua vez, não é? Por sua vez também tem a pessoa que mora naquele prédio, sei lá, por exemplo, um juiz, né? Tem empresário que faz, então é uma série de coisas diferentes. Essa pessoa, como as pessoas também constroem, né, as suas identidades a partir de fazer parte de um grupo que é um grupo também criticado na obra do Proust. Claro que a gente deve lembrar que o Proust é um típico em determinados momentos de sua obra, não todos, porque como a obra é muito grande, ela tem muitas fases e muitos momentos, né? A gente não tem só um narrador, um Proust, até porque ele vai crescendo durante a obra, ele vai, claro, tem os jogos de tempo ali, mas o Proust, em muitos momentos da obra, ele é um típico traidor da própria classe social, né? Ele ridiculariza a própria classe social, né, a um ponto de muitas vezes colocar essas pessoas, a classe alta, né, como num ponto ridículo, assim, profundamente ridículo, né? Então, uma das coisas que eu percebo de interessante é essa multiplicidade de sentidos, né? Que é uma coisa, diga-se de passagem, Rodrigo, para uma cultura como a brasileira, fortemente conservadora, é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar, né? Que possam existir 15 sentidos diferentes, todos eles corretos, para o mesmo parágrafo da mesma obra, né? Isso me parece muito interessante e, ao mesmo tempo, também muito desafiador, né? Muito desafiador. E a leitura do Em Busca do Tempo Perdido, ela precisa ser necessariamente feita na ordem cronológica?
Quer dizer, Não, necessariamente não. Se você quiser ler de qualquer forma, não, cada um lê se quiser ler de não, trás como pra, você. da frente para trás também, de trás para frente, cada um é Claro, livre para fazer o que quiser, mas é mais recomendável que seja feita na ordem acho cronológica? que sim, eu acho que sim, é recomendável a ordem dos livros, porque há citações, né? Há citações de trechos que vão e vêm, mas isso não é isso não é uma prisão. As pessoas podem ler o volume 4, o volume 2 e depois retornar sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema. Eu já fiz isso também, retorno a alguns trechos. Isso não é muito difícil, por exemplo, uma pessoa ler o último volume e compreender qual é aquela discussão final. Não é qual é aquela discussão final. A pessoa pode, por exemplo, a um determinado momento de Em Busca do Tempo Perdido, né, o volume A Prisioneira, por exemplo, no volume A Prisioneira, o volume A Fugitiva, que nós temos um narrador que é uma personalidade, nesse momento ele é uma personalidade tóxica, né? Ele está ali se envolvendo em um relacionamento de maneira quase abusiva. Mas dá para dizer exatamente abusiva, porque as pessoas envolvidas também estão ali num certo jogo, mas é um jogo, ele tenta dominar enfim, comprar o ser amado, sabe? Então tem todo um jogo que funciona como uma espécie também de parte, não dá para dizer autônoma, mas possivelmente a gente pode ler esse trecho de forma, e como muitos outros, de forma autônoma, assim, né? Como eu disse, o ensaio presente no início de Sodoma e Gomorra também pode ser observado. Enfim, há muita coisa, né? Muita coisa para sim ser lida aos poucos, mas eu acho a leitura em ordem mais enriquecedora, assim. Agora, a obra do Proust, ela tem algumas edições aqui no Brasil, né? A gente tem da Nova Fronteira, a gente tem da Globo, a companhia começou a publicar agora com o nome de A Procura do Tempo Perdido e Para um Isso, Lado de Swan, que é a tradução isso. do Mário Sérgio Conte e da Rosa Rosa, Freire da Aguiar. isso, Que até me estranhou ler um trechinho lá que o Conte substituiu a Madeleine por Madalena. Pô, isso. Madalena? É É, diferente do que está estabelecido no meu imaginário. é. Mas tem alguma tradução, alguma edição que você recomenda para as pessoas procurarem e de repente alguma que Não, você recomenda é, que para as pessoas evitarem? não, assim, essas três edições que você citou, essas três traduções são muito boas, na minha opinião. Né? Tem muitos. Tradução sempre é uma coisa um pouco problemática. Tem muitos vantagens, tem perdas e tem ganhos. Né? Então tem uma série de questões. Uma coisa que eu diria, eu me incomodo. As traduções publicadas pela editora Globo são ótimas traduções, são de gente da estatura de Drummond, Quintana, Manuel Bandeira, Lúcia Miguel Pereira, quer dizer, não, é sempre interessante, né, a gente ver como o Manuel Bandeira, como o Quintana, como essas pessoas enxergavam, leram o Drummond, então tem grandes ganhos. As edições recentes da editora Globo de já há alguns anos, talvez poucas décadas, tem notas de rodapé que eu considero muito incômodas, entende? Há algumas notas de rodapé nessa edição que dão spoiler, né? Então eu fico muito incomodado. Então, se tem esse ganho, nesse sentido, tem esse prejuízo. As traduções, agora, tem textos de apoio muito bons, muito ricos, não é? A edição da Nova Fronteira me parece excelente também, a tradução do Fernando Pi, não é muito boa, muito corrida, não tem textos de apoio, né? Então tem essa vantagem, tem essa desvantagem. Para quem como eu que lê na rua, por exemplo, lê, sai, lê, é uma edição difícil, porque é um livro luxuoso, muito bonito, mas a gente não carrega, né? Porque senão, senão cai. Então, Trabalhou. tem essa desvantagem, tem essa vantagem, essas desvantagens. As traduções da Companhia das Letras, atualmente, me pareceram excelentes, também tem soluções novas, como a que você citou, né? Tem que as pessoas discutem, mas me parecem traduções muito boas. Eu li, gostei muito de muitas das soluções, acho que valem a pena. Só tem duas, então quem for fazer esse projeto depois terá que passar para alguma outra edição. Então eu acho que a gente está bem colocado nesse campo, né? Se a pessoa está com pouco dinheiro para investir, pode ir no sebo e aí acha aquelas edições da Globo mais antigas, mas como eu disse, traduzidas, né, pelo Mário Quintana, que valerão a pena também. Então eu acho que esse não é um problema que se coloque por aqui. A gente são traduções ótimas, não é?
E o que eu indico é que as pessoas façam o seu plano aí de leitura e procurem, porque vale muito a pena. O Proust não é o que as pessoas, não é o que o senso comum imagina, o que o senso comum acha, que o Proust é um filhinho de papai, chato, desagradável, que só dorme depois que a mamãe vai lá dar um beijo, né? Uma pessoa profundamente mimada. Não é nada disso. Se ele é isso por umas 30 páginas só, numa obra que a gente tem 2.540, porque o Proust, ele é uma pessoa irônica, ele é um gozador, ele se torna uma personalidade tóxica em alguns momentos, ele faz reflexões profundas sobre arte, o final é muito espantoso, ele é politicamente engajado, ele ridiculariza a classe alta, quer dizer, não tem nada, ele não é um conservador, não é, é um livro assim. As pessoas se incomodam, é um outro detalhe, um tema importante, né? Você sabe que entre esses cursos, uma vez eu fui convidado pela Maison de France, né, no Rio de Janeiro, para fazer uma espécie de resumo do meu curso no YouTube. Foi uma experiência, para mim, bastante curiosa, né, e interessante também, porque eu dando aula no YouTube, Rodrigo, eu não tinha acesso aos comentários que as pessoas faziam, porque você sabe, a gente usa, eu não tinha muita experiência, a gente usa uma plataforma em que eu não vejo os comentários, eu não tinha como ver. Só que a minha esposa via e as pessoas assistiam, né? E depois o pessoal lá da embaixada me enviou os comentários. E teve uma coisa que foi muito interessante. Eu cometi um erro naquelas aulas, que foi um erro, como era muito pouco tempo, né? Eu fazia algumas afirmações, eram 4 encontros para todo Em Busca do Tempo Perdido, não dava. Então eu fiquei meio afobado. Tanto é que eu trabalho em Busca do Tempo Perdido um ano inteiro, né, com esse grupo de pessoas. Né? Ali eu fiquei um tanto quanto afobado, então eu fazia algumas afirmações e eu acabava passando por cima um pouco da bibliografia. Né? Então, uma das afirmações que mais causou espanto, né, que eu falei ali, era uma afirmação que da bibliografia é um tanto quanto banal. Eu disse o seguinte: o Proust, e como uma parte grande deste modernismo todo, e o Proust, são obras muito voltadas para a promoção da democracia. Né? E isso realmente ocorre, isso não é um tanto quanto difícil de observar. Só que eu devia ter falado que a ideia não é minha. Não fui eu que inventei isso. Quem defende isso, por exemplo, é o filósofo Jacques Rancière, que fala essa frase que eu falei. Essa frase que eu falei é do Jacques Rancière. E as pessoas, só que como eu não citei, as pessoas já iam no chat, tem muito essa coisa contemporânea, muito do ódio, né? Então, mas as pessoas já iam, que absurdo, que loucura, que coloca, mas não tem nada. O Jacques Rancière, em 2 ou 3 ensaios diferentes, ele mostra, por exemplo, com muita clareza, como essa questão formal do Proust, retrabalhar a questão do tempo, tirar as hierarquias, elas ficam muito relativizadas. Tudo isso também é uma operação democrática, porque afinal de contas, na democracia, você pode, que é o que o Brasil ficou muito chateado, né? Certa parte do Brasil, na democracia você pode ser bilionário, você pode estar passando fome, cada um tem um voto. Não é? A hierarquia ali está absolutamente. E o Jacques Rancière faz um estudo sobre estas abolições, sabe, sobre a abolição temporal, sobre a abolição hierárquica, sobre a abolição narrativa, que ele coloca ele mesmo em paralelo justamente com a questão da democracia, que era uma questão que estava sendo muito discutida e muito colocada no início do século XX. Então, se, por exemplo, o Proust, ele tem um manifesto pela democracia também, no seu trabalho, né, no seu trabalho artístico. Foi interessante a experiência, porque as pessoas ficaram. Eu acredito que se eu tivesse falado essa ideia não é minha, é do Jacques Rancière, vocês acham em tal e tal obra, as pessoas surtariam menos, mas houve ali uma coisa interessante, né? Que você repare como há uma dificuldade muito grande, não é, entre nós no Brasil em se observar que obras artísticas elas têm fundamentação e lugar político. Né? Quem que vai que o Proust ele fala do caso Dreyfus com clareza por centenas de páginas, entende? Centenas. E outra coisa, ele se coloca no texto. Ele não tem esse negócio de vou ouvir os dois lados, vou ver. Claro, ele discute várias ideologias, mas a gente repara em que lado ele está. Por quê? Porque ele ridiculariza muito mais determinada classe social, que é a classe alta,
do que outras classes sociais. Claro, tudo isso deve ser relativizado segundo a posição do autor, né? E segundo o espaço que o narrador ocupa. Mas isso está nos livros, né? Assim, tá lá, colocado, né? Mas o pessoal no YouTube fica ofendido porque você falou que o Proust defende a democracia, também é um símbolo do nosso tempo aqui no Brasil, né? É um símbolo, porque você pense, né? Eu estava dando aula ali no YouTube. Desculpa te interromper, mas é um símbolo do nosso tempo e um símbolo de parte importante da intelectualidade brasileira. Tipo, a pessoa tem a sensibilidade para ir atrás de tentar entender o Proust. Mas não venha falar de democracia, não venha misturar as coisas. Perfeito. É exatamente, Rodrigo, exatamente isso. Não venha tirar esta grande pureza da literatura. Você imagina o quanto o Proust não ficaria incomodado com tudo isso, sendo que ele passa dezenas, centenas de páginas na obra falando de política, né? Assim, é impressionante como e é isso, como eu estava dizendo ali, quer dizer, nessas minhas transmissões, quantas eram as pessoas que apoiavam, sei lá, o ex-presidente? Possivelmente nenhuma, ou possivelmente pouquíssimas. Ainda assim, essas pessoas tinham um comportamento absolutamente conservador diante da obra artística, né? É, querendo subtrair sentidos, querendo acreditar que a obra artística está isolada de sua própria sociedade, né? Querendo acreditar que a obra artística. Outra coisa que eu falei também, que causou um determinado incômodo, determinada posição, é que, na minha opinião, e isso está observado na obra do Proust, né? Isso ele também coloca um pouco ali, não tem sentido as pessoas corrigirem não tem cabimento as pessoas corrigirem um sentido que uma pessoa constrói para uma obra literária. A pessoa lê a obra literária e fala: olha, eu entendi isso. Né? Essa obra literária diz isso para mim. Você não pode chegar para essa pessoa e falar: você entendeu errado. Isso não tem pé nem cabeça, entendeu? Isso é uma coisa completamente fora de qualquer bom senso. Né? Assim, claro, evidentemente, muita gente sabe isso, mas havia e a gente vai encontrando, não só ali como em muitos lugares, pessoas incomodadíssimas com o fato, não é, de se dizer que ela não pode corrigir o sentido que uma outra pessoa constrói da obra artística. Não é? Senão nós temos uma espécie de ditadura da compreensão. Não é? Essa é uma coisa sem pé nem cabeça, né? Assim, enfim. E a gente está há 40 minutos falando de Proust, mas falando de Em Busca do Tempo Perdido. O que tem de Proust para além dos 7 tomos da série? Assim, eu não tenho dúvida de que a obra do Proust decisiva é Em Busca do Tempo Perdido. O resto gira um tanto quanto em torno disso. Tem uma edição da editora, eu preciso me lembrar, que você sabe, eu tive coronavírus modo radical, então algumas coisas da minha memória. Eu acho que a editora Carambaia. A editora Carambaia publicou uma coletânea, se eu não estiver errando a edição, uma coletânea de artigos jornalísticos do Proust, artigos que também são muito interessantes mesmo. Vale muito a pena como uma espécie de leitura paralela, né? Assim, acho que acho que seria o principal, mas Em Busca do Tempo Perdido realmente é perto fica até difícil, porque perto não é igual o Thomas Mann, né? Não é igual o Thomas Mann, porque o Thomas Mann as pessoas ficam discutindo se o melhor é a Montanha Mágica, se o melhor é o Dr. Fausto, mas tem gente que vai dizer que prefere Morte em Veneza, você não vai ter muito argumento, né, para ficar entre um outro. No caso do Proust não é assim, né? Acho que Em Busca do Tempo Perdido é realmente muito superior aos outros trabalhos. Lisas, para a gente fechar o nosso papo, queria que você me indicasse um livro. E se você quiser indicar Uma Dor Perfeita, como a gente não falou do seu trabalho até agora, propriamente da sua criação ficcional, você pode ficar à vontade, tá? Eu acho que não vai soar cabutino. Não, não, tudo bem. Uma Dor Perfeita eu publiquei. Você quer que eu sei? Eu reli. Você sabe que teve um livro que eu li há muitos anos atrás e nunca mais tinha lido, e agora eu terminei de reler, que é o Orlando, da Virginia Woolf. Eu queria indicar o Orlando, da Virginia Woolf, para as pessoas, né? Eu tô terminei a leitura agora, eu estou muito impressionado. Eu li realmente, acho que eu li em 95, exatamente. Eu estou lendo, então, muitos anos depois, né? Me parece, tô achando absolutamente estupendo, né? Aquela questão dos tempos também que ela aborda, o Orlando viver
tantos séculos, enfim, eu indicaria esse livro. Estou lendo a tradução, essa da Penguin, né, que saiu por aqui entre nós, vale bastante a pena. Legal. Ricardo Lísias, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço, imagina. Foi joia, foi ótimo. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.